Olá, eu sou o Proneto e hoje nós vamos falar sobre a linguagem e como a linguagem é importante para a filosofia, para a gente pensar a filosofia. A linguagem é um sistema organizado de significados, de símbolos, que vai transmitir, que vai comunicar as coisas, comunicar ideias, comunicar conhecimento. Então, quando a gente pensa a linguagem ela é produto da cultura humana. O ser humano ele é um ser de linguagem porque ele desenvolve, no decorrer da história, a capacidade de pensar de forma racional, e quando ele pensa de forma racional, quando ele começa a abstrair, ele desenvolve a capacidade de comunicar aquilo que ele pensa, aquilo que ele coloca. Então a linguagem ela está relacionada à racionalidade. E a partir disso ela se torna uma bagagem cultural, ela faz parte da cultura. Nós nos expressamos, nós temos modos diferentes de expressar, por exemplo, com a linguagem enquanto língua, né? Eu falo do inglês, do português, são línguas e elas fazem parte de uma cultura. E é interessante a gente pensar que essa capacidade que o ser humano desenvolve, ao mesmo tempo que o ser humano define a linguagem também define o ser humano. E isso se torna muito importante para a filosofia. Porque quando o ser humano pensa a linguagem, quando ele define a linguagem e se expressa através da linguagem, ele cria categorias, ele cria um modo de ver as coisas. E ao mesmo tempo, a linguagem vai definir quem ele é, porque o ser humano só consegue se colocar, se expressar na realidade através dessa linguagem. Então, nesse sentido, tanto o ser humano define a linguagem, quanto a linguagem também define o ser humano. Nós iremos ter um vídeo falando sobre a filosofia da linguagem, onde nós aprofundamos mais esse tema. Acompanhe os nossos vídeos e até mais!